A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso nos mostra que o caminho que nos leva aos céus é a prática das palavras de Jesus e a busca por sua presença. A única verdade que existe pelo qual podemos confiar que seremos salvos por ela são os ensinamentos de Jesus, e a única maneira de uma pessoa alcançar a vida eterna após a morte física é se entregando para Jesus. Quando uma pessoa entende isso e se entrega para Jesus, ela entra no caminho cristão e segue ele até subir aos céus. Porém, quando alguém decide olhar para trás ou sair desse caminho para entrar em outro, então ele cometeu o que chamamos de desvio, tornando-se assim um desviado. A paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer nesse vídeo 10 atitudes de alguém que vai se desviar. Primeira atitude: abandona a oração. Assim como em um relacionamento saudável é necessário um diálogo diário, assim também é com Deus. Essa conversa chamamos de oração. Quando o cristão deixa essa prática de falar com Deus, em pouco tempo irá ouvir o diabo, a carne e o mundo. Segunda atitude de alguém que vai se desviar: abandona a leitura da Bíblia. Quando um cristão começa aos poucos a abandonar a leitura da Bíblia, é questão de pouco tempo para que volte a cometer os pecados que cometia antes de ser cristão. Existe uma frase que diz: ou a Bíblia se afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Terceira atitude de alguém que vai se desviar: abandona o jejum. O jejum é uma disciplina cristã que ajuda na luta por intimidade com Deus e libertação de pecados e vícios que estão impregnados em alguns cristãos. Jejum também serve para haver mais relacionamento com Deus e receber dele uma direção ou conselho importante. Quem jejua atrai mais poder de Deus para a sua vida. Portanto, abandonar isso é jogar fora um bote salva-vidas em meio à tempestade no mar. Quarta atitude de alguém que vai se desviar: abandona o temor de Deus. Temer a Deus e amar está em sua presença. Portanto, quando uma pessoa começa a perder o prazer de estar na presença de Deus e abandona a necessidade de ouvir a sua voz, ele então perdeu o temor à presença de Deus. Em questão de tempo sairá completamente da igreja. A quinta atitude de alguém que vai se desviar: abandona o tremor a Deus. Tremer de Deus é o medo de sair de sua presença e das consequências que isso pode acarretar. Uma pessoa que está prestes a se desviar se autoconvenceu que nada irá acontecer com ela, pois acredita que Deus não irá aplicar sua justiça divina sobre a sua vida. Nesse momento começa até mesmo a debochar e fazer ironia sobre Deus e sua presença. Sexta atitude de alguém que vai se desviar: abandona a santidade. Mais tarde, começa a cometer os mesmos pecados que cometia antes de ser cristão, achando que não seria tão errado agir dessa antiga forma. Começa a se deliciar com pensamentos impuros, desejos imorais e tem ações carnais e pecadoras em seu dia a dia, sem que isso o incomode mais. A sétima atitude de alguém que vai se desviar: abandona as instruções de seus pastores e líderes. Por estar totalmente com seu coração inundado no pecado,
já não valoriza e não obedece os conselhos e ordens pastorais. Inclusive faz questão de desobedecer e ver a tristeza estampada no rosto de seus líderes. Oitava atitude de alguém que vai se desviar: abandona a prática dos dízimos e das ofertas. Devido a estar vivendo em uma total rebeldia com Deus e a liderança da igreja, começa a rotular seus pastores e líderes de ladrões e mercenários, esquecendo que aprendeu que o dízimo e as ofertas são para o sustento da obra de Deus, que também é uma ordem bíblica. Acaba com isso deixando de dizimar, ofertar e volta a fazer do dinheiro seu Deus. A nona atitude de alguém que vai se desviar: abandona aos poucos a comunhão com os irmãos em Cristo. Devido a estar afastado de Deus, dos princípios de santidade e das verdades da Bíblia, chega ao ponto de desobedecer seus pastores e líderes. Chega o momento de começar a deixar de participar dos cultos, celebrações, eventos e pequenos grupos de sua igreja. Vai um domingo sim, outro não. 2 domingos não, outro sim, e aos poucos vai saindo. 10ª atitude de alguém que vai se desviar: abandona totalmente sua igreja local. O último passo antes de alguém se desviar completamente é voltar para o mundo e suas práticas pecaminosas e abandonar sua igreja local e não querer ter mais contato com nenhum membro que há nela. Esse é o último passo para finalmente alguém entrar no grupo dos desviados. E agora se tornarão críticos, acusadores e colocarão a culpa em Deus, os pastores, líderes e toda a igreja por terem se desviado. Você conhece alguém que está seguindo alguns desses passos? Mande para ele esse vídeo para que ele ainda seja salvo e resgatado antes de cair totalmente. Você conhece alguém que se desviou? Compartilhe esse vídeo para que Deus fale ao coração dele, para que se arrependa e volte para Jesus e a sua igreja. Por acaso você é essa pessoa que está dando esses passos rumo ao desvio de Deus e da igreja? Eu tenho um conselho para você: se arrependa disso e mantenha-se no caminho de Deus enquanto é tempo. Peça ajuda aos seus pastores, líderes e irmãos em Cristo maduros que possam te ajudar em suas crises e tentações, e não se desvie jamais do caminho do Senhor. Faça como Pedro, quando disse para Jesus: para quem iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pois bem, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, principalmente com esta pessoa que você percebe que ela está fraca. Não esqueça de ativar o sino, se inscrever e deixe a sua mensagem. Forte abraço, Deus abençoe a todos.